fé. Aquele que vive milagres. E Deus, quando olha, Ele já vê ali, Ele já vê nós vivendo o milagre. Ele vê o milagre ambulante que nós somos, em síntese, e é isso. Enquanto o homem carnal olha e vê as nossas deformações, o Senhor nos olha e já vê o milagre ambulante que nós somos. Porque o Senhor, Ele vê além. Ele não se atém a ver aquilo, a situação que nós estamos vendo agora. Como muitos de nós costumamos olhar e ver, né? Muitos de nós costumamos olhar a nossa situação. Ó, a minha situação é essa, eu não tenho saída, não tem jeito, não tenho mais onde bater, não tem porta mais que eu bato, as portas estão todas fechadas. Isso é normal para o homem. Olhar e ver as portas fechadas, as coisas não estão acontecendo. Só um milagre pode resolver a sua vida. Mas é isso mesmo. Você tem que viver um milagre, porque você serve a um Deus de milagres. Você não serve a um Deus de pedra, você não serve a um Deus de pau, mas você serve a um Deus de milagres. Glória a Deus, aleluia. E Ele não te chamou para você viver passando necessidades, privações. Ele te chamou para você fazer as mesmas obras que Ele fez e ainda maiores. Ele nos chamou para isso, para nós fazermos as obras que o nosso Senhor fez e ainda maiores. Fazer as obras que o nosso Senhor fez, porque o nosso Senhor, enquanto Ele esteve nesta terra, Ele foi amor. Quando Ele subiu ao Pai e intercede por nós, Ele continua sendo amor. Ele continua intercedendo ao Pai de forma amorosa para conosco. Senhor, meu Pai, tem misericórdia dele. Meu Pai, usa mesmo, Senhor, de amor com ele. Dá-nos uma chance, meu Deus. Permite, ó meu Pai, para que nenhum dos que o Senhor deu a ele se perca. A palavra nos diz isso. Ele disse isso para os discípulos. Olha, aqueles que o Senhor, aqueles que meu Pai me deu nas minhas mãos, nenhum deles vão se perder. A palavra, igreja, é tão tremenda que ela diz que nem os loucos errarão os caminhos. Aleluia. Imagina nós que não somos loucos, somos servos de Deus. Imagina nós que cremos que esse Deus que fez obras maravilhosas sobre esta terra, diz que nós vamos fazer essas obras e ainda maiores. É o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele continua o mesmo Deus, Ele é o Deus fiel. Glória a Deus. Essa promessa. Promessa que nós não iríamos ficar órfãos, porque, claro, o Senhor Ele tinha que cumprir o seu chamado. O seu chamado era vir, pregar o seu evangelho, pregar o amor, converter o povo de Deus verdadeiramente a ser povo de Deus, não é? E não ser um povo de Deus de fachada, mas ser verdadeiramente um povo de Deus, um povo que serve a Deus, um povo que faz diferença nessa terra. Nós somos esse povo, um povo que faz diferença nessa terra. Sabe por quê? Porque o Senhor nos chamou para isso, o Senhor veio a esta terra para isso, para nos mostrar que nós somos o povo de Deus e que fazemos a diferença de todos os povos da terra. E olha que o povo na terra, se nós formos olhar, nós temos diferença até dentro do nosso próprio país. Você não precisa ir muito longe. Você sai de uma região para outra do país, é outro pensamento, outra cultura, até o sotaque é diferente. Dentro do mesmo país. Imagine, Deus nos chamou para ser o povo dele que faz a diferença nessa terra. Glória a Deus. Um povo que faz a diferença nessa terra. E faz a diferença justamente por isso, porque é um povo que vive de milagres, milagres sobrenaturais, milagres que o nosso Senhor fez e ainda maiores do que o que Ele fez, porque Ele era santo, Ele era puro. Se nós formos olhar para nossas vidas, e muitas vezes o Senhor te usa, né, para curar, para libertar, para salvar, para ganhar vidas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que nós já passamos e começamos a fazer obras maiores do que o nosso Senhor fez. Nós começamos a ver que quando nós vencemos as lutas desse mundo, nós vemos que nós estamos realmente fazendo obras maiores do que a que Ele fez. Não para nós nos engrandecermos, porque toda a honra, todo o poder, toda a glória, todo o louvor pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas para que se cumpra a palavra do Senhor.
para que se cumpra a palavra dele. Glória a Deus. Nós fazemos coisas Glória a Deus. que ele fez. E é isso mesmo que o Senhor nos usa para fazer. Porque Glória a Deus. ainda com as deformações dos pecados, o Senhor nos usa para fazer coisas que o homem natural não faria. Nós sabemos disso, que o homem natural não faria, mas o homem espiritual, sim, esse faria, esse faz, porque é o Espírito Santo que está em nós, o Consolador, é que nos impulsiona, né, a fazer isso, a orar, a jejuar, a pedir, a rogar para as outras pessoas, né, a dar uma palavra de conforto, a dar uma palavra de amor, a dar uma palavra dura certas vezes, mas que é necessário, uma palavra dura, mas que corrige, e o Senhor é aquele que corrige, é quem Ele ama. Ele ama, então Ele corrige. Ele ama, então Ele vai e corrige. Ó, meu filho, não é assim, não está certo. E Ele vai corrigindo. Ele nos usa muitas vezes para esse cajado, para dar essa palavra mais rígida. Mas Ele também é o Deus que passa o bálsamo, né? Ele dá o cajado, mas passa o bálsamo. Glória a Deus. Carrega a ovelha até o aprisco. Né? Os deuses do Senhor que nós seguimos, Ele é assim. E nós não podemos ser diferentes, porque nós somos imitadores de Cristo. Somos coerdeiros, somos imitadores. E Ele não nos deixou órfãos, deixou o Consolador. Agora, para nós fazermos este algo maior, fazermos este algo e este algo maior, Ele nos deixou uma condicional. Lá no verso 15, Ele diz assim, ó: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E no verso 16 ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para... Aleluia. Glória a Deus. Ele não disse que é de vez em quando, ou até a sua volta, né? Ele disse que é para sempre. O Espírito Santo de Deus está conosco para